o que foi essa minissérie da Netflix Adolescência, que tem causado até hoje muito incômodo, muita angústia, tem causado muitas discussões e reflexões ao longo da semana. Eu, como psicóloga clínica, atendo adolescentes, adultos, famílias. Eu achei muito válido, muito importante essa minissérie. Eu, como mãe de adolescente, psicóloga clínica, psicóloga escolar, fazendo orientação parental, achei de uma extrema necessidade no momento que estamos. Me sensibilizei demais com essa minissérie e conversei ao longo da semana com muitos colegas da psicologia junguiana, quanto psicólogos que se formaram comigo na UERJ e clientes que trouxeram essa minissérie para conversar na terapia, ou seja, um fenômeno essa minissérie. Essa técnica de filmagem de plano e sequência, sem pausas, em que a gente não pode nem respirar, nos coloca mergulhados ali, é uma experiência de conexão com essa família, de sentir todas essas emoções que os personagens estão sentindo. É muito forte, é pesada, eu refleti bastante e junto com a experiência que eu tenho, que eu vivo no meu dia a dia, fiquei com vontade de fazer esse vídeo e transformar essa angústia em algo bom, em orientações. Pude elaborar alguns temas que eu achei bastante pertinentes que a minissérie levanta, a partir do meu ponto de vista. O primeiro episódio é um terror. O menino é capturado dentro da sua própria casa, a polícia invade a casa dele, leva ele para um interrogatório. Nós não sabemos quem é a vítima, quem é o algoz. Muitas emoções. Essa técnica de filmagem, de plano sequência, nós vamos sentindo cada emoção junto. O medo, o terror, a angústia, a negação, as dificuldades de expressão, sentimentos de vulnerabilidade, sentimentos de impotência, também diante da situação de um menino sendo preso porque cometeu um crime, e a angústia também porque nos coloca diante da nossa impotência e da nossa vulnerabilidade humana. Ser olhada com mais cuidado, o que estamos fazendo? A primeira reflexão é: o que será que ele passou? O que houve? Qual o motivo que fez ele ter tal atitude horrenda? Na Inglaterra, onde é a origem dessa minissérie, a Netflix disponibilizou para as escolas essa minissérie, para todos assistirem e debaterem. Tamanho é a situação de violência que tem ocorrido por lá. Tem aumentado muito o número de violências domésticas. Aqui no Brasil e em vários países do mundo, a violência é algo que precisa ser olhada com mais cuidado. Tem crescido o número de crimes cibernéticos e ainda não sabemos direito como lidar. A adolescência é um período já conturbado. Hormonalmente, a puberdade é um momento de crise por si só. É uma despedida do corpo infantil, da infância, uma necessidade de espaço, de diferenciação dos pais e da família, porém eles ainda não têm maturidade para lidar com certas situações da vida sozinhos. Um momento em que o menino relata à psicóloga, no terceiro episódio, ele não é um bom jogador de futebol, ele não é bom nos esportes, e ele percebe os pais dos outros alunos rindo dele. Ele busca uma validação do pai e o pai desvia o olhar. Ou seja, o pai se envergonha dele, não valida ele. E ele vai buscar essa identidade nos grupos machistas, misóginos na internet. Ele passa a ser educado pelas redes sociais, pela internet. Ficou para mim a seguinte pergunta:
Em que estamos desviando o nosso olhar? Quando um menino comete um crime desses, o que será que enquanto sociedade estamos fazendo? Ou não estamos fazendo? E esse aumento desses crimes cibernéticos nos colocam nessa vulnerabilidade e não sabemos ainda como lidar. No segundo episódio fica claro esse abismo do mundo dos adultos com o mundo dos adolescentes. Os adolescentes têm uma linguagem própria, um vocabulário de emojis que os adultos desconhecem. Mas não é só isso. Emocionalmente falando, o que acontece é que os adultos têm dificuldade com os adolescentes porque os adolescentes têm dificuldade de contar com o apoio dos adultos. Como podemos fazer para que esses mundos possam se apoiar? Nós sabemos que os adolescentes precisam de espaço, querem encontrar o seu jeito de ser, precisam se diferenciar dos pais e da família, mas ao mesmo tempo não estão preparados emocionalmente, não têm a maturidade para lidar com determinadas questões, ainda não tem maturidade cerebral e emocional para se autogerir na vida. Muitos adultos não têm até hoje. Então os adolescentes, eles precisam de um certo controle, que não precisa ser uma hipervigilância, uma paranoia agora instalada nas famílias. É preciso ter limites, mas também ter acolhimento de um espaço com algum controle. O que eu considero mais eficaz é ter dentro de casa um oásis ali, que eu chamo de roda de conversa, grupo de diálogo, onde existe a compreensão. Se tem muito julgamento, muitas críticas e cobranças, o adolescente se fecha. A história não é uma história real, mas ela foi inspirada em histórias reais. Isso está acontecendo, mas também não quer dizer que todo adolescente agora que está ali no seu quarto, nas redes sociais, na internet, vai virar um assassino. Nós precisamos também não entrar nessa paranoia. Vamos tirar alguma lição, vamos fazer dessa minissérie algo pedagógico, sem muitas neuroses. Percebo com a minha prática e experiência que o diálogo é um lugar, é um campo onde a confiança se estabelece e é possível tratar qualquer assunto. Percebo que alguns adolescentes têm medo de falar com os pais. Outros não querem dar problemas, não querem estressar mais ainda os pais que já estão estressados. Ou porque têm medo da reação dos pais. Evitam esse contato, preferem se resolver sozinhos, e aí é que morre o perigo, dependendo da situação que está acontecendo na vida do adolescente. Precisamos ficar atentos, precisamos saber o que os adolescentes estão fazendo, conversar, perguntar. Quem são seus amigos, o que você está fazendo, o que você está jogando, o que vocês conversam, de uma forma que eles fiquem à vontade, sem uma invasão de privacidade, porém construindo uma ponte para que o próprio adolescente queira contar o que ele está vivendo nesse mundo digital. Ainda temos muito o que aprender. Algumas coisas eu aprendo com meu filho adolescente, que eles sabem mais do que os adultos sobre assuntos de tecnologia e de internet. Então, nada como uma boa conversa. Quando eu falo com os pais numa orientação, eu sempre falo: cuidem de vocês, fiquem bem, porque esse bem-estar dos pais vai ser um campo de facilidade do adolescente, da criança, chegar e perguntar e desabafar. Esse campo de confiança, ele é criado a partir de um lugar de não julgamento, de não ter críticas e nem cobranças. Fique bem vocês, cuidem da sua saúde mental, cuidem da sua alegria, da sua felicidade, do seu bem-estar.
porque nada como pais felizes e equilibrados. Nós sabemos que hoje em dia todo mundo tem seus problemas, não vamos entrar aqui numa ilusão, mas cuidem do seu bem-estar, porque assim os filhos vão querer se aproximar, vão querer se espelhar nessa vida que os pais têm. É claro que adolescentes e crianças precisam de limites, mas também precisam do acolhimento. A escola está em crise. Existe muita violência na escola, na minissérie e nas escolas. Existe bullying, existe violência física, falta de respeito, falta de compreensão. Os adultos não compreendem os adolescentes. E os adolescentes têm uma linguagem própria, não querem conversar com os adultos, querem se separar deles. No episódio 3, a psicóloga fazendo uma avaliação psicológica com o menino, cria um certo campo onde ele fala das suas experiências de frustração. Então, dentro das escolas, acho muito necessário um trabalho de educação emocional e diálogo. Esse grupo de diálogo, essa roda de conversa, pode ser inserida nas escolas como uma ferramenta de aproximação, como um terreno seguro e de acolhimento para a expressão das emoções. Como psicóloga escolar, no ano de 2023, eu facilitei alguns grupos de diálogos para as crianças e os adolescentes e pré-adolescentes para tratarmos de assuntos difíceis. Foi um ano em que aqui no Brasil houveram atentados às escolas, então a recomendação da polícia, inclusive, foi que se tratasse de assuntos como racismo, machismo, dificuldades escolares, bullying. E foi tão belo esse momento. As crianças, quando entravam na escola, já vinham me pedir: hoje vai ter diálogo? E o resultado foi excelente. As crianças falavam que queriam levar isso para dentro das famílias. Eles puderam se confrontar e falar sobre o que machucava um, o que o outro fazia, que não gostava. Então eles puderam entender o que machuca o outro, aumentaram o nível de empatia, a escuta, aprenderam a dialogar com respeito. Foi muito bonito esse trabalho e eu transformei ele num e-book sobre grupo de diálogo e educação emocional para uma cultura de paz, onde eu relatei as minhas experiências e ensino nesse e-book como conduzir um grupo de diálogo. E ainda falo sobre educação emocional. Também senti necessidade de gravar um curso sobre educação emocional para pais e educadores, ensinando a lidar com as emoções e a expressão das emoções. Eu percebo, a partir da minha prática, que é através dessa expressão genuína das emoções, de uma forma adequada, que podemos evitar muitos problemas de saúde mental e de violências. No último episódio, que é muito difícil, é de cortar o coração, o sofrimento dos pais. O pai conta que ele já mudou o seu comportamento em relação aos filhos porque o pai batia muito nele. Ou seja, ele quis acertar. Ele tinha esse cuidado, ele queria cuidar dos filhos. Ele escolhe não bater nos filhos, porém ele também não consegue se expressar e não consegue ser disponível para o filho. A violência, ela vai passando de geração em geração, além de outras situações. É preciso um olhar sistêmico para as famílias. Não é porque você resolve não fazer que o seu filho não vai fazer. É preciso contar as histórias, é preciso trazer à luz. Como? Falando, expressando. Eu percebi que esse pai tinha dificuldade de expressar as emoções. Então, quando uma história
lá de trás, dos ancestrais, não é iluminada, não é falada, resolvida, muito pelo contrário, é silenciada, os mais novos tendem a repetir. Na visão sistêmica, olhamos para a ancestralidade. Se o avô foi violento, pode ser que o pai não seja, mas o neto vai repetir esse padrão de comportamento. Quando falamos as histórias dos ancestrais, as histórias difíceis, e não silenciamos, é muito provável que os mais novos não precisem repetir esse tipo de comportamento. Então, que essa minissérie incomode, mas que sirva para fazermos algo de bom na nossa sociedade. Eu não tenho dúvidas de que essa minissérie está sendo um marco, um alerta, um chamado para que a gente possa refletir e mudar a nossa atitude em relação às famílias, aos nossos filhos, estar na nossa profissão com mais acolhimento, seja a profissão que for, prestar atenção ao que é humano, à fragilidade humana, ao bem-estar e permitir que haja mais campos como esse, protegidos de diálogo, de confiança, e que possamos lidar com mais respeito e amor com os nossos jovens.